O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos internautas sintonizados conosco pelas redes sociais. As leituras deste tempo pascal, ou melhor, a primeira leitura deste tempo pascal, é tirada os textos do livro dos Atos dos Apóstolos,
que contam a história e também como viviam os primeiros cristãos e como eles começavam a caminhar sem a presença de Jesus, mas ao mesmo tempo com a presença de Jesus, pela fé, pela certeza de que ele havia ressuscitado. E faziam milagres, e faziam prodígios, como nós ouvimos na primeira leitura. Subindo ao templo, o homem viu Pedro e João, dois grandes discípulos de Jesus, que estavam ali. E o que eles fazem? Devolvem os passos, devolvem a vida, devolvem a alegria para aquele homem que ficava ali, que era paralítico e esperava para ir até a fonte. E era um homem que pedia esmola, era um homem que estava necessitando de algo, mas ele recebe algo muito maior. Ele recebe a alegria de poder recuperar os seus passos, recuperar a sua vida, recuperar a sua caminhada, recuperar a alegria de viver. São esses os frutos da ressurreição de Jesus Cristo para aqueles que estão sempre com os seus corações abertos, para aqueles que estão sempre sintonizados com esta felicidade, com esta alegria da ressurreição de Jesus, que é a festa mais importante para nós cristãos. O novo caminho daquele homem paralítico, os novos passos, a nova vida daquele homem paralítico é uma volta, é um mergulho dentro de si mesmo, a partir das muitas graças de Deus oferecidas a ele por meio dos apóstolos, que fizeram com que a sua saúde ficasse recuperada. E a gente encontra no Evangelho esta caminhada dos discípulos indo à aldeia de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Eram homens que iam desanimados, entristecidos, chateados, indignados com o que havia acontecido com Jesus, mas voltam com a boa notícia. Eram homens que estavam tristes, mas voltam exultando de felicidade, exultando de alegria. Eles eram homens que estavam perdidos, mas eles mesmos se deixam encontrar naquela caminhada com Jesus Cristo, naquele diálogo com Jesus, e eles encontram com Jesus, que lhes dá o sentido da vida, lhes mostra o sentido de viver, o sentido de reconhecer nele a vida nova, a vida verdadeira, a vida de ressuscitado, a vida que todos nós também precisamos conhecer. Jesus devolve ao coração daqueles dois discípulos o sentido de viver, o sentido de reconhecer que o que vale é a vida, e a vida vale muito, e comunica-lhes também o sentido de sua própria morte. É um diálogo rico, é um diálogo bonito, é um diálogo de vida, é acima de tudo um diálogo de ressurreição. Essa alegria que inundou o coração daqueles dois discípulos quando reconheceram Jesus ao partir o pão, quando seus olhos se abrem, é a mesma alegria, é a mesma felicidade que nós estamos sentindo e precisamos sentir, pois Jesus ressuscita, Jesus ressuscitou para todos nós. E o caminho de Emaús, esta aldeia para onde eles caminhavam, eles iam, é um caminho de volta para uma vida que estava fragmentada, para uma vida que estava dilacerada ou até mesmo desunida. Mas ela começa a ser enriquecida pela fé, enriquecida pelo amor, enriquecida por aquele diálogo de Jesus,
enriquecida pelo reconhecimento daqueles dois homens diante do diálogo, diante da conversa que tiveram com Jesus. É o princípio de uma missão, de um compromisso, de uma responsabilidade que eles recebem quando abrem o coração, reconhecem Jesus e o que eles fazem? Jesus desaparece do meio deles e eles saem anunciando, eles vão aos outros contar-lhes o que havia acontecido e como reconheceram Jesus ao partir o pão. A vida nossa também deve ser assim. Neste período e sempre, termos a alegria de anunciarmos Jesus ressuscitado. Não o Cristo que morreu, mas o Cristo que é vivo, o Cristo que caminha conosco, o Cristo que nos mostra a direção certa, o Cristo que nós precisamos tanto para nos ensinar como caminhar, como conhecer a vontade de Deus a nosso respeito. Por isso, como os discípulos de Emaús, precisamos sempre dizer a Jesus ressuscitado: fica conosco, Senhor, fica comigo, Senhor. E Ele só vai nos dizer: fico, eu quero ficar, mas faça como eu ensinei, haja como eu mostrei, caminhe como eu caminhei, indiquem a tantos o caminho do bem, como a todos, como eu o fiz. E seguindo o Mestre, seguindo Jesus ressuscitado, ensinando a conhecê-lo, quem ainda não o conhece, nós estamos vivendo a vida da ressurreição, a vida da alegria, a vitória de Jesus sobre a morte e a certeza também de nossa ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.